Fala, seus transtornados! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Cara, na aula de hoje eu vou te ensinar onde colocar o stop. Tá? Sei que muita gente fica perdido nessa questão de stop. Vocês acreditam que existe um stop perfeito, né? Na verdade não tem. A gente vai passar aqui por alguns conceitos, depois eu vou te ensinar na prática. Enfim, a aula vai ser... eu pretendo que o vídeo seja curto, tá? Não quero que esse vídeo tenha meia hora, uma hora. Mas uns 20, 25 minutinhos. Mas, cara, fica até o final, que eu tenho certeza que no final você vai ter uma noção melhor para você conseguir entender como que o stop funciona, tá? Primeiro a gente tem que definir o que é stop. Stop é onde você sai da sua operação perdendo dinheiro. Tá, isso é a definição técnica. Quero que você entenda a definição lógica do stop, tá? E aí a gente vai evoluindo, avançando, passando por cada etapa, que no final eu tenho certeza que você vai entender de uma maneira diferente que você entende hoje o stop. E se Deus quiser, você vai usar isso aqui para melhorar um pouco suas operações. Ainda mais que a maioria das pessoas começa operando até bem, mas se perde na questão do stop. Então, a gente vai passar pelos conceitos, depois a gente vai passar para a parte técnica, e aí sim... Opa, cadê? E aí sim a gente vai... Você vai sentir uma diferença na hora de você operar, tá? Então, começando pelos conceitos, pessoal. Vamos lá. Vamos definir aqui que o stop perfeito ele não existe, tá? Eu sei que você quer um stop perfeito, eu sei que você quer alguém que te dê uma receitinha de bolo, por exemplo. Se você entrar nessa operação, seu stop tem que ser aqui. Não. O stop perfeito não existe. Existe uma região adequada para você colocar o seu stop. Vão existir diversas regiões para você colocar o seu stop, tá? Eu costumo dizer aqui que toda operação vai te oferecer pelo menos uns 2 a 3 tipos de stop. E nenhum deles vai estar errado. Nenhum deles vai estar certo e outro errado. São formas diferentes de você gerenciar a sua operação, tá? Quando você coloca um stop de 100 pontos ou um stop de 400 pontos, existe uma razão para você colocar um stop de 100 pontos, existe uma razão para você colocar um stop de 400 pontos. Para cada uma delas, você vai ter uma equação, você vai ter a tríade operacional equilibrada para algum lado. O que é a tríade operacional, Felipe? Vamos lá. Eu vou desenhar rapidinho para vocês entenderem o que eu estou falando de tríade, que funciona mais ou menos dessa forma, tá? Basicamente, quando você vai operar, estruturar um trade, tá, pessoal? Antes de você entrar na operação, você precisa estruturar o trade baseado na tríade operacional, que é o seguinte: você vai ter, basicamente, tá? Cada hora eu dou um nome aqui em cima, né? Mas vamos botar gain. Você vai ter gain. Você vai ter seu retorno. Você vai ter o seu risco. E você vai ter sua probabilidade, tá? Essa é a tríade. Tá? E o que acontece com a tríade? Cada tipo de operação, cada operação que você faz, eu tô colocando na minha cabeça que você já tem uma ideia dos setups que você usa, tá? Quando a gente fala setup, para você que nunca estudou comigo ou nunca assistiu uma aula minha sobre price action, o setup é simplesmente uma resposta do momento ideal para você entrar na operação baseado em um contexto, tá? Eu não utilizo o setup dessa maneira enlouquecida que usa, do tipo, pintou aquele setup, você é obrigado a fazer independente do contexto. Não, o contexto vai sempre vir antes de um setup. O setup é apenas uma maneira de você identificar o melhor momento de você entrar a favor daquele contexto que você leu, tá? Então, né, a essa altura, se você está aqui, eu parto do princípio que você já tem uma construção básica de oportunidades dentro da sua cabeça, ou seja, o que você está buscando ali e o que o mercado está te apresentando e que você consegue pegar, né? Que você consegue operar dentro das ferramentas que você tem na sua cabeça. Se você não tem nenhuma, eu sugiro que você pare um pouquinho, dê 2 passinhos para trás e estude mais sobre qualquer coisa que você esteja estudando para operar, tá? No meu caso aqui, você estaria estudando o price action da maneira raiz, né? Mas cada um opera de uma forma, então eu sugiro que se você ainda não tem esse modelo mental na sua cabeça, você para um pouquinho, dá 2 passinhos para trás, aí depois você volta aqui, tá? Então, basicamente, para cada oportunidade que você está buscando no mercado, você vai ter que escolher obrigatoriamente 2 vertentes dessa aqui, tá? Ou essa e essa, tá? É uma, ou... eu apaguei tudo. Vamos lá, vou desenhar de novo, tá? Mas eu vou desenhar rapidinho pra gente não
perder muito tempo, tá? A tríade, você tem retorno, risco e probabilidade, tá? Então, ou você vai escolher essas duas, ou essas duas, ou essas duas, tá? E você não consegue escolher as três ao mesmo tempo. Então, o que significa isso? Isso significa, esse desenho ficou horrível, né? Mas vocês entenderam. Isso significa que, para cada duas escolhas que você faça, tá? Uma vai estar contra você, tá? Então, retorno, risco e probabilidade. Então, por exemplo, se você escolhe retorno e risco, ou seja, você vai ter um bom retorno, o seu risco vai ser bom para... Como é que eu posso dizer? Você vai ter um risco pequeno, ou seja, o seu stop vai ser pequeno. Tá? Posso até colocar isso aqui como stop, né? Só que, como essas duas coisas estão a seu favor, a probabilidade vai estar contra. Ou seja, você tem um trade que ele é assim, ó, o seu stop tá, a sua entrada tá aqui, o seu stop tá aqui, o seu retorno tá aqui, tá? Cara, isso é um bom trade. Mas você tem que entender que a probabilidade diminui. Por quê? Porque se o seu stop fosse aqui, ó, a probabilidade seria maior. Por quê? Porque você tem, obviamente, pessoal, isso aqui é lógica, tá? Isso aqui você não precisa ser gênio. Isso aqui é apenas lógica. Você tem grande chance de o mercado fazer isso aqui e continuar caindo e ir no seu alvo. Se o mercado fizer isso aqui, você estopa se o seu stop estiver aqui em cima. Então, você melhora a probabilidade porque o preço tem mais espaço para respirar, tá? Então, você escolheu, nessa situação, um retorno alto, um risco pequeno, tá? Mas uma probabilidade baixa. Ok. Se o seu stop estivesse aqui em cima, tá? Você teria um retorno alto, pela quantidade de ponto, tá? Não é pelo risco retorno, é pela quantidade de ponto. Uma quantidade de ponto alta, tá? O seu stop alto, mas a probabilidade grande. Ou seja, nesse cenário vermelho, ó, nesse cenário vermelho e o cenário preto, depois a gente vai fazer um azul aqui, tá? Será que dá para vocês enxergarem? Acho que dá, tá? Nesse cenário vermelho, o que você escolheu a seu favor? Você escolheu probabilidade e retorno, tá? Ou seja, são muitos pontos de retorno, de gain, tá? E a probabilidade é alta porque seu stop tá lá em cima. Então você não escolheu... Deixa eu apagar isso aqui. Então você abriu mão de quê? De um risco a seu favor, um risco pequeno, tá? Ou seja, você tá tendo vantagem em duas vertentes, mas em uma não. No cenário preto, eu vou colocar até azul aqui, tá? Porque o preto já tá ali, então eu vou colocar azul aqui, ó, azul, beleza? No cenário azul, o que você escolheu? Você escolheu um risco baixo e um retorno alto. Automaticamente, a probabilidade vai estar contra, tá? Natural. Tá? Agora, se você escolhe um risco baixo e probabilidade alta, como é que ficaria aqui? Vamos lá. Vamos fazer de verde, tá? Você... A mesma operação, tá? A mesma coisa. Você entrou aqui embaixo. Seu stop aqui em cima. Cara, a probabilidade dele ir aqui embaixo, ela diminui se o seu stop tá muito curto. Então, como é que você faz para a probabilidade ficar alta? O seu alvo tem que ser pequeno. Tá? Opa, legal. Então, aqui você escolheu probabilidade alta, tá? E risco baixo. Mas, em compensação, o retorno não vai ser alto. Então, você consegue entender que existe uma forma de você gerenciar a tríade, onde você nunca vai conseguir, não é natural que você espere, que você desenhe na sua cabeça que vai ser possível você ter as três coisas ao mesmo tempo. Não vai ser possível e quanto mais você insistir nisso, mais dinheiro você vai perder e mais você vai demorar para ser consistente. Então isso é algo que precisa entrar na sua cabeça se você de fato está querendo viver disso aqui. Isso é uma regra, isso não é achismo, isso é uma regra, tá? Isso é uma regra até lógica, muito mais lógica do que alguém disse isso, tá? Ao mesmo tempo, o que acontece? Essa regra precisa entrar, ela precisa encaixar dentro da sua leitura, tá? Você precisa garantir que a sua leitura, pelo menos, ela é coerente, ela faz sentido, ela te dá realmente uma visão das oportunidades que você busca. Por quê? Porque de nada adianta você fazer um trade como o do verde, tá? Contra a tendência, tá? A não ser em cenários muito específicos, mas eu tô generalizando aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Se o mercado tá caindo e você pega uma operação dessa, legal, tá? É um trade, hipoteticamente, que você tá indo a favor
da tendência, você vendeu, tô dando visão geral aqui, não é que eu opere assim, tá? Você vendeu numa correção, tudo bonitinho e tal, legal, você mantém a probabilidade a seu favor, tá? Quando você tem um alvo pequeno, etc. Mas é claro que você tem que encaixar isso dentro da sua leitura. Alguns trades, mesmo dessa forma aqui, vão ser um trade de probabilidade baixa. Por quê? Porque você pode estar em um clímax, porque você pode estar na última perna, porque você pode estar numa armadilha de segunda perna. Então tem várias configurações da sua leitura que vão te dizer se esse trade tem uma probabilidade alta ou não. Sabendo disso, tá? Eu sempre falo, você deve entrar em trades de probabilidade alta, ou seja, que desbalanceiem, né? Que você tenha isso aqui, ó, uma balança, tá? Muito bem desenhada, por sinal. Bem desenhada. Você deve entrar em operações onde o preço desbalanceou a probabilidade a seu favor, tá? Ou seja, você tem uma maior probabilidade porque o preço desenvolveu determinado movimento, ou determinada oportunidade, ou determinado price action, enfim. Tá? É aí que você começa a identificar quando as odds, a probabilidade, a estatística foi desequilibrada a seu favor. Ou seja, se você entrar agora, você chegou à conclusão dentro da sua leitura que se você entrar agora, você sabe que a probabilidade está distorcida a seu favor. Legal. Aí você vai pensar nessa relação aqui. Tá? Combinado? Podemos passar para o próximo assunto? Beleza. Então é o seguinte, ó. Depois disso, a gente tem que definir o seguinte. Legal, mas qual tipo... Agora eu entendi a teoria, mas qual tipo de stop, quais tipos de stop a gente tem disponíveis? Pessoal, isso é relativamente fácil, tá? Bom, a gente tem os stops de price action e os stops financeiros, tá? Stop financeiro eu não sou muito fã, mas existem, dependendo do quão desenvolvido você tá, do quão avançado você tá, tem situações que o stop o financeiro faz certo sentido porque você tá dentro de uma configuração onde a probabilidade desequilibrou a seu favor, mas você não vê um stop técnico tão claro assim, tá? Mas isso eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o stop financeiro, ele é uma situação muito atípica. Então eu não consideraria isso como uma regra a ser seguida, tá? Eu acho que isso é muito mais uma exceção do que regra, mas toda exceção automaticamente cria uma regra, né? Então é o seguinte, vamos lá, stop de price action que a gente tem aqui, tá? A gente tem stops, vou até colocar aqui, vamos lá, em vermelhinho aqui, a gente tem stop de topos e fundos, não vou digitar com isso aqui não, vou digitar com este aqui, vamos lá, topos e fundos majoritários, a gente tem stops em barras de sinal, a gente tem stops em movimento projetado, a gente tem stops em canais, né, em rompimentos de canal, né, ou seja, em linhas, né, A gente tem stops em começo de rompimento, início de rompimento, vocês vão entender, eu vou dar alguns exemplos aqui. E a gente tem stops em setups de reversão, tá? MTR, wedges, enfim, tá? Tudo isso são formas de você estopar. Então, o que seria stops em fundos majoritários, em topos e fundos majoritários? Primeiro, você tem que entender o que é um topo e fundo majoritário. Então, vamos lá, vamos usar... eu tô com um gráfico aqui aberto, tá? Mas não sei se aqui a gente vai ter algum exemplo, não. Mas, vamos lá, dá pra gente usar. Legal. Olha só, vamos supor, tá? Supunhetamos que você tá olhando para isso aqui, para essa região aqui, tá? Essa região aqui. E você identificou que nessa barrinha aqui, ó, você tem uma venda. Legal? Maravilha. Você identificou que você tem uma venda e você quer definir aonde você vai. Ou você quer entrar nessa venda aqui porque por algum motivo você olhou para isso aqui e falou, ó, isso aqui esticou muito, eu entendo que isso aqui pode ser um clímax, etc. Não vou entrar em muito detalhe do mérito do porquê que você escolheu, porque essa aula eu não estou te ensinando entrada. Eu estou ensinando como você vai estruturar o stop que você usa, tá? Então, você definiu que essa operação aqui, ela te dá uma probabilidade boa, desequilibrou a seu favor, e você está pensando o seguinte, tá, antes de entrar, eu preciso definir o stop.
para definir o stop, eu preciso entender que oportunidade é essa. Qual tríade, qual duas partes daquela tríade eu quero abraçar, que seja compatível com o que eu tô vendo. Então eu percebi que, já que eu tô contra a tendência, essa operação precisa ser mensurada, precisa ser encaixada na tríade que a probabilidade alta esteja presente. Então eu tenho duas escolhas: ou meu stop vai ser grande, ou meu retorno vai ser baixo. Então o que você pode fazer? Você pode, e não tem, e eu já falei isso aqui, pessoal, não existe o stop perfeito, tá? Existe sim o stop ideal, o perfeito não, tá? Então você acredita que se você vender essa barra aqui, tá? Seu stop pode ir acima dessa barra. Por quê? Esse é um stop de barra de sinal, tá? Esse é um stop de barra de sinal. Beleza? Maravilha. Esse é um stop de barra de sinal. Já que você colocou o seu stop aqui, não é um stop tecnicamente grande, se a gente for comparar com os movimentos, né? Ele é um stop de uma barra, né? Não importa em que tempo gráfico que esteja isso aqui. Ah, Felipe, mas é no diário. Isso aqui é apenas para fins didáticos. Se você olhar isso aqui sem um tempo gráfico nele, você pode achar que é o 5 minutos, que é o 2 minutos, não importa, tá? Isso aqui é só um exemplo didático. Você colocou o seu stop acima dessa barra. Você vai buscar 4 para 1? Vamos ver, você vai buscar 1, 2, 3, 4 para 1? Não dá, né? Por que não dá? Porque se você tiver um stop pequeno e um risco grande, a probabilidade vai ser baixa. Ah, Felipe, mas aqui deu certo. Mas você não sabe, a gente tá vendo agora. Quando você vendeu aqui, você não sabia se ia dar certo. É isso que eu quero que vocês pensem. Não adianta a gente pegar um gráfico parado e você pensar assim, pô, mas deu certo. Só que a gente não sabia disso antes. Tá? Você tem que trabalhar com as informações que você tem na hora que você faz a sua venda. Ou sua compra, né? No caso aqui é uma venda. Então o que você está olhando aqui? Bom, então se a probabilidade tem que estar a meu favor, o meu retorno ele não pode ser tão grande assim. Só que ele também não pode ser menos do que 1. Ou seja, você não pode ter um retorno menor do que o seu stop, porque senão a conta não vai fechar, dificilmente fecha, tá? Dificilmente fecha, mas eu vou acertar 90%. Você vai ter que acertar muito mais, tá? 90% é para você sair no 0 a 0. Então, não façam isso, tá? Dificilmente fecha. Então você entendeu que, ok, se o meu stop tá aqui em cima, então eu preciso buscar 1 para 1. 1 para 1 é aqui, mais ou menos. E maravilha, o preço foi lá, não te deu nenhum calor. Legal, né? Legal. Agora vamos para uma outra situação. Beleza? Então a gente falou de um stop aqui básico de barra de sinal, contemplando, né, esse retorno de 1 para 1. Se você quiser transformar isso aqui num retorno maior, automaticamente o que você precisa, né? Você precisa colocar o seu stop em outro lugar. Então o seu stop aqui viria acima dessa máxima, tá? Até um pouco mais acima, né? Porque ele pode acabar tentando fazer um topo duplo aqui e perdendo essa mínima para confirmar, né? Ou seja, ele pode fazer esse topo duplo. Você já fez o trade, quer dizer, você já pensou em venda aqui, só que você ainda não sabe o que vai acontecer depois, né? Então, você parte do princípio que ele pode fazer um topo duplo aqui e aí cair. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se você quer pegar um retorno maior, você precisa estruturar esse stop de uma outra forma. É o mesmo trade, mas você vai estruturar ele de uma outra forma. Como eu estava mostrando no exemplo do começo da aula, né? Você tem um trade e diversas formas de você estruturar. Então, vamos dizer que você fez a venda aqui embaixo, tá? O seu stop está um pouco acima daqui, tá? Vamos botar aqui, ó, um pouco acima daqui. Tá? Esse é um stop que você está usando de topos e fundos majoritários, tá? Bem que aqui ainda não era majoritário, tá? Mas se for levar em conta as correções passadas, tá? Isso aqui pode ser um topo majoritário, né? A correção é profunda porque ela testa esse último topo aqui. Ok, tá? Isso aqui pode ser considerado um topo majoritário. De uma certa forma pode ser considerado. E aí o que acontece? Se o seu stop está aqui em cima, você tem que buscar um retorno de muitos pontos, né? Se você quer buscar, sei lá, cara, esse retorno para baixo, tá? Esse retorno para baixo, a gente está falando aqui de mais ou menos aqui, ó. Então, legal, você já tem um outro stop para um outro retorno. Você quer ter um retorno de 2 para 1, tá? Então você tem que fazer mais um para baixo, tá? Que daria mais ou menos aqui, tá? Até um pouquinho mais, daria um pouquinho mais. Seria aqui, mais ou menos, tá? E aí, o que aconteceu? O preço chegou lá? Não chegou, tá? Chegou muito perto, tá? Aqui você provavelmente encerraria, né?
Se você tivesse levado até aqui, provavelmente você encerraria. Então, o que aconteceu aqui? Com essa escolha do azul, você teve este stop aqui, o mesmo trade, você fez a venda aqui, seu stop aqui em cima, seu alvo aqui embaixo. Tá? Qual foi a diferença aqui? Você melhorou o seu retorno, tá? Abrindo mão de quê? De um risco maior. Ao invés de você arriscar isso aqui, você arriscou isso aqui. Tá? Então você dobrou o seu risco, mas ao mesmo tempo você melhorou também. Esse microfone aqui. Você melhorou também o seu retorno. Tá? A probabilidade aqui, vamos dizer que ela se manteve um pouquinho igual, né? Porque se você for levar em conta esse stop para esse retorno, tá? Você teve aí, não teve 2 para 1, você teve 1,75 para 1. Seu retorno melhorou, tá? Então você escolheu retorno, você escolheu nesse azul, você escolheu, vamos lá, retorno e probabilidade. O que você deixou de fora? Risco. O seu risco aqui estava contra você. Ou seja, você tinha um risco pior. Você tinha um risco... Opa. Você tinha um risco ruim, mas você melhorou o seu retorno e a probabilidade manteve-se alta. Então, aqui no azul você escolheu esses dois. E no vermelho, o que você escolheu aqui? Você escolheu o risco pequeno. Você escolheu o risco e probabilidade. Abrindo mão de quê? De retorno. Abrindo mão de retorno. Tá? Risco, probabilidade. Então, essa maneira de você conduzir, essa forma de você gerenciar, de você racionalizar as oportunidades que você pega, é uma das maneiras que você tem de realmente fazer com que o trade te dê uma equação positiva. Não é só você decorar onde é o stop perfeito. Vocês conseguiram perceber que no mesmo trade, vamos botar aqui ó, de preto mesmo, no mesmo trade, a gente teve duas formas. E teriam várias outras, tá? Teriam várias outras. Você poderia colocar um stop de volatilidade, ou seja, um stop bem mais acima, que o seu risco é muito alto. O seu retorno também seria, né? 1 para 1 aqui é esse fundo. Só que a sua probabilidade, ela também ficaria enorme, porque a chance de você jogar para cima aqui era muito menor do que antes dele chegar no teu stop aqui em cima, ele te estoparia aqui e aqui. Tá? Então você melhorou a sua probabilidade, tá? Você melhorou o seu retorno, ao invés daqui, você agora busca isso aqui. Tá? Só que você perdeu em risco, né? O seu risco ficou maior. Tá? E aí eu vou te dar uma dica, Felipe, mas risco maior significa que eu vou perder mais dinheiro. Não. Risco maior significa que você vai ter que gerenciar a sua mão para que você opere, o seu risco financeiro seja exatamente igual, tá? O seu risco financeiro seja exatamente idêntico, independente da quantidade de pontos que você está arriscando. Beleza? Então, eu acredito que quando você começar a raciocinar isso aqui, você assistir essa aula várias vezes, você raciocinar isso aqui, e você entender que sim, existem diversas maneiras, existem diversos stops para um tipo de operação, você vai começar a se livrar um pouquinho dos stops que você toma. Porque o stop, a partir de agora, você vai pensar ele antes de você vender, de você comprar. Você vai comprar? Beleza. Você tem que definir que stop que você quer. Então, vamos apagar aqui, tá? Acho que isso aqui dá pra gente apagar. O vídeo tá salvo. Se quiser, é só você voltar. Olha que interessante. Vamos dizer que você identificou isso aqui como uma wedge, tá? 1, 2 e 3 é a correção, tá? Desse movimento de alta aqui. Legal. Tá? Então, o que você entende aqui? Pô, a primeira barra de alta que você tiver, a primeira barra de sinal que você tiver, tá liberada a compra, né? Beleza. Você pode fazer ou por toque, né? Ó, isso aqui foi uma wedge parabólica, né? Ou seja, ela rompeu a linha que ela deveria respeitar. Você poderia... Isso é muito difícil, isso é muito avançado já, mas você pode comprar esse fechamento dessa barra aqui, tá? Não vou entrar nesse mérito porque não vem ao caso. Mas vamos dizer que você pegou essa
esse topinho dessa barra aqui e você quer comprar ela. Você tá vendo essa barra fechando, falta 2 minutos aqui, vamos dizer que é um gráfico de 5 minutos, falta 2 minutos nessa barra, você já tá pensando aqui, pô, se essa barra fechar lá em cima, vamos pensar como é que eu vou estruturar isso. Bom, uma wedge, ela pode ser, ela pode te dar um retorno muito alto e tal, não sei o que, mas eu tenho que melhorar a probabilidade. Será que aqui eu posso botar um stop na barra? Um stop na barra de sinal? Talvez não, né? Talvez aqui, se eu quiser pegar, se eu for realmente para essa reversão, né, eu quero que ele passe desse topo aqui, né? Pra eu só testar esse topo aqui, tudo bem, agora eu posso deixar. Se eu quiser só pegar essa variação aqui, porque é provável que ele teste esse topo, né? Porque a gente entende o seguinte, tá? Linhas de canais, tá? Ela tem uma probabilidade de rompimento abaixo de 60%, de 40%. Que é o seguinte, toda vez que tentar romper essa linha de canal, tá? 70% das vezes ela vai falhar. Então, sabendo disso, putz, ele até pode romper aqui e depois devolver, né? Isso é até possível, ele pode romper aqui e devolver, tá? Tem mais chance dele romper e devolver do que ele seguir subindo. Então, cara, se você tem esse alvo, isso aqui é um alvo, tá? Se você tem esse alvo, se você quiser algo acima dele, puta, o seu stop tem que ficar abaixo desse fundo aqui. Tá? Não tem jeito, o seu stop tem que ficar abaixo desse fundo. Então, você decidiu que você vai fazer esta compra. O seu stop não vai mais aqui. Cadê? Vamos apagar isso aqui. Não vai mais aqui. Agora o seu stop vai até um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Por quê? Porque você quer ter a possibilidade dele respirar aqui e te entregar o resto dessa perna aqui, tá? Dessa perna aqui. Legal? Legal. Maravilha. Tá. Perfeito. Tá. E foi exatamente o que fez, tá? Essa forma de você fazer entradas é um exemplo só, tá, pessoal? É um dos exemplos do que a gente usa, mas didática aqui, tá? Dava para ter feito isso? Claro que dava, mas não é o caso, vamos para didática. Então, se você escolheu aqui embaixo, significa que você não espera que esse retorno seja aqui. Você espera pelo menos 2x ou 3x, né? No caso dessa reversão aqui, você pode esperar até mais, porque a perna é bem longa, dá para ir bem para cima. Então, se esse é o seu risco, você quer 1, 2 e 3, tá? Esse aqui ficou muito longo. E 3. Até 2x tá bom, tá? Isso aqui deve ser até um pouco menor, né? Isso aqui deve ser até aqui, né? Mas enfim, como a gente não tá com régua aqui, não tem como saber. Mas de olho, me parece que é mais ou menos o 2x é mais ou menos aqui, tá? Então, legal. Seu stop tá aqui, seu alvo tá aqui. 2x. Olha o que você tem aqui. O que você tem aqui? Probabilidade. Probabilidade. Tá? Você tem o que aqui? Retorno. O seu retorno é muito bom. Retorno. E o que você abre mão aqui? Você está abrindo mão de risco, tá? Por quê? Porque o seu stop é grande. Risco. Poxa, legal, Felipe. E como é que eu faço se eu quiser diminuir o risco? Bom, você vai precisar escolher risco. Aqui, ó. Vamos lá. Você vai precisar escolher risco. A sua compra está aqui. Vamos fazer de verde, né? A sua compra está aqui. Seu stop está aqui. E o seu alvo está aqui. Tá? Você vai escolher o que aqui? Risco. Tá? Probabilidade. E o que você deixa de fora? Você deixa de fora retorno. Legal? Tá? Então, existem, é como eu falo, e é o mesmo trade. Então existem várias maneiras de você raciocinar, de você racionalizar a maneira que você conduz, a maneira que você determina que stop que você usa para cada operação. Beleza? Então se você gostou, bota aqui embaixo, comenta, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que precisa aprender um pouco mais sobre stop, né? Não vou falar sobre todos eles, porque é simplesmente isso aqui você precisa saber, né? Você precisa saber o que é um setup de reversão, o que é o início de um rompimento, rompimento de canal, movimento projetado, barra de sinal, topos e fundos majoritários, tá? A aula aqui não é para te ensinar isso, é para te dar uma visão geral de como você gerencia o trade baseado na nossa tríade operacional, tá? Você precisa escolher 2, não dá para você abraçar os 3 ao mesmo tempo, beleza? Então, comenta aqui o que você achou, se você achou bom, achou ruim, se isso aqui é uma piada, se isso aqui faz sentido para você, se você vai usar isso. Comenta o resultado que você teve também e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa aprender. Dá like pro YouTube distribuir isso aqui para mais gente, tá? Porque eu acho que mais gente precisa aprender isso aqui, mais gente precisa saber como estruturar uma
operação onde você deve colocar o seu stop, o guia tá aí, o título desse vídeo vai ser esse, o guia definitivo para colocar o seu stop, o guia definitivo do stop loss, o guia definitivo do stop, alguma coisa assim, fechou? Tamo junto, rapaziada. Obrigado por mais uma aula estarem aqui, tamo junto, vejo vocês na próxima.